Bem, pessoal, vamos começar a nossa aula aí sobre transformação, conversão de medidas de polegadas para milímetros. São duas medidas muito utilizadas aí na área mecânica, né? E vou mostrar para vocês agora a diferença basicamente das duas, né? Na realidade, uma conversão, porque a gente acaba usando as duas sempre. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de conversão para polegada e milímetros é que uma polegada tem 25,4 milímetros, tá bom? Outro conceito que a gente precisa saber, conhecer bastante, que a polegada pode ser dividida em até 128 partes. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui numa divisão de 16 partes. Então a gente pode dividir ela em 16, 32, 64, 128. Mas o que a gente usa mais são essas 16 partes. Então muita gente fica com dúvida assim, mas por que milímetro é mais fácil de utilizar e polegada é tão difícil? Por que são aqueles números diferentes, né? Na realidade, pessoal, a polegada ela segue uma ordem igual ao milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que ela é dividida em 16 vezes. Vocês podem fazer isso também em 32, 64, 128. Aqui eu vou fazer para vocês o exercício de 16 partes, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, de 1 a 16, né, tudo dividido por 16, que são as 16 divisões que eu escolhi para fazer. Aqui eu tenho numerador e denominador, né? Então, por que eu não encontro as polegadas nesse formato de 1 até 16, de 1 até 32, de 1 até 64, e aí vai? Porque nós temos aqui, por exemplo, na primeira divisão 1/16, eu não tenho como simplificar. Então, se eu não tenho como simplificar 1/16, ele continua sendo 1/16. Então, o primeiro número que a gente tem da polegada fracionária dividida em 16 partes é 1/16. Depois, nós temos o 2/16. O 2/16, ele já é um número que numerador e denominador podem ser divididos pelo mesmo número. Então, se eles podem ser divididos pelos mesmos números, 2, por exemplo, então eu vou dividir os 2 por 2, que eu vou encontrar o quê? 1/8. Quando eu encontrei 1/8, eu consigo simplificar mais do que isso? Não, porque já chegou no final aqui. Se eu dividir 1 por 2, vai ficar meio, então não posso, né? Então, a segunda medida que a gente tem na polegada fracionária é 1/8. Depois vem o número 3. Tá aqui, ó, 3. 3/16. 3/16 desce para cá. Por quê? Porque eu não consigo simplificar 3/16. 4/16 já consigo. Eu consigo simplificar ele por 4. 4 por 4 dá 1. 16 por 4, 4. O próximo, 5/16. 5/16 não tem como simplificar. Continua sendo 5/16. 6/16 dá para simplificar sim, por 2. Por 2, o 6 vira 3 e o 16 vira 8, 3/8. E assim por diante, até chegar no final aqui. Com isso tudo, qual que é a ordem da polegada? A ordem da polegada dividida em 16 partes, ela fica como? Fica assim, ó. 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meia polegada, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 3/16, 7/8, 15/16 e 1 polegada. Ok? Então, depois da gente aprender qual que é a ordem dessa polegada dividida em 16 partes, o que eu devo saber? Eu devo saber agora, né, já que eu aprendi a fazer a ordem da polegada de 1 a 16 partes, eu devo pegar, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui do 3/8. Então, vamos lá. 3/8. Como é que eu faço para transformar 3/8 em milímetros? Simples. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que uma polegada vale 25,4 milímetros? Certo?
Se essa polegada vale 25,4 milímetros, o que eu tenho que fazer? Pegar o 3/8 e multiplicar por 25,4 milímetros. Como é que eu vou fazer isso? 3 dividido por 8 vezes 25,4 dá 9,525. Ou 3 vezes 25,4 dividido por 8. Do jeito que você achar melhor aí. Eu gosto de trabalhar assim, ó. 3 dividido por 8 é o número de cima, dividido pelo de baixo, vezes 25,4 sempre. Achei o valor de 3/8 em milímetros, né? Então 3/8 é 10? Não, 3/8 vale 9,525 milímetros, com 3 casas de precisão depois da vírgula. Certo, Jéssica? Mas como é que eu faço para transformar então o milímetro em polegada? Para transformar o milímetro em polegada, vamos lá. Joga esse 9,525 aqui para baixo, certo? O que a gente precisa saber? Nós precisamos saber de uma formulazinha. Como essa formulazinha, né? Essa formulazinha eu consigo, né, através disso aqui, ó, 5,04 sobre 128, tá? Mas, Géliston, o que é o 5,04? Né? O 5,04, pessoal, nada mais é do que você pegar as 128 divisões possíveis de uma polegada, tá? As 128 divisões possíveis de uma polegada e dividir por 25,4. Quando você divide 128 por 25,4, você acha esse valor aqui, ó, 5,04. E aí você divide por 128, que são as 128 divisões possíveis de uma polegada, ok? Descobrindo esse valor, o que você vai fazer? Pega o seu valor em milímetro que você quer transformar em polegada, multiplica por 25,04, tá? Multiplica por 25,04. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está encontrando esse valor aqui, ó, 48,006 sobre 128. Só que como nós estamos usando números fracionários, nós vamos arredondar esse 48 para quanto? 48. Né? 48,006, eu posso desprezar esse valor e considerar para mim aqui 48. Então, 48, né? 48 sobre 128, qual que é o valor? Esse é o valor da minha polegada fracionária de 9,525. Só que lembra, eu posso ficar com esse valor? Não. Por quê? Numerador e denominador pode ser simplificado. Eu fiz um passo a passo aqui, ó, dividindo por 2 sempre. 48 por 2, 24. 128 por 2, 64. 24 por 64. Por 2 fica 12,32. Dividindo por 2 de novo, ficou 6,32. E aí a gente chega 6,16. Desculpa, 6,16. Por 2, volta onde? No 3/8. Né? Então, esse é o valor que eu tenho aqui de polegada fracionária. Então, nessa aula, nós aprendemos a transformar polegada fracionária para milímetro, ok? E também nós aprendemos a transformar milímetro para polegada fracionária. Obrigado a vocês todos. Aguardo vocês numa próxima aula. Até mais. Até mais.